Salve, salve! Bom, é o seguinte, na aula de hoje vamos ver mais duas figuras espaciais que a gente já tem conhecimento. Uma delas é o cilindro. Então, olha só, não vou dar muita ênfase aqui na parte teórica, por quê? Porque aí a gente vai ficar bagunçando, estendendo muita aula. Na aula online, a gente fala mais dessa parte teórica e tal. O que você precisa saber aqui do cilindro? Bom, eu posso falar que o cilindro, além de ser uma figura espacial, eu posso falar que ele é um sólido de revolução ou um corpo redondo, certo? Depois na aula online a gente vai discutir mais sobre isso. O que você precisa guardar, você, aluno de terceiro ano, para fazer qualquer tipo de conta com ele? Bom, eu preciso saber que o meu cilindro, além de ter duas bases circulares, certo? Ele possui a altura e a geratriz. Bom, o que é a geratriz? Geratriz é o segmento que é paralelo às bases, certo? Que une as bases aqui. Então, acho que fica suave por ali. Mas, o que eu tenho aqui de fórmula a princípio? Tem o volume. Lembra do volume que eu falei na aula anterior, que sempre vai ser a área da base vezes a altura? Então, olha só, o cilindro é formado de bases circulares. Se você não lembrar que a área do círculo é πr ao quadrado, você não resolve, por exemplo, esse volume. Então, foi o que a gente falou nas aulas anteriores. Algumas fórmulas o cara finge que você sabe, o cara tá no terceiro ano, não sabe a área do círculo e tá ferrado. Exatamente. Então, a gente tem que fazer toda essa recapitulação, né, do que eu lembro das geometrias dos polígonos dos anos anteriores. Mas aí com calma a gente vai fazer um formuláriozinho, vai ajudar vocês. Então, vamos dar uma classificada nos cilindros. Olha só, eu tenho um cilindro reto. O que é o cilindro reto? Bom, cilindro reto é quando a seção meridiana é igual a um retângulo. O que é a seção meridiana? É como se eu fizesse um corte, tá, no meu cilindro, certo? Eu passasse uma faca. E aí, o formato desse corte seria um retângulo. Aqui, eu mesmo peguei já isso aqui é um triângulo não, né? Um cilindro reto. Mas como é que eu defino isso, por exemplo, matematicamente falando? É quando a altura tem o mesmo valor da geratriz, certo? Porque tem cilindro torto? Tem, eu posso pegar um cilindro e colocar ele torto, sim. Mas não é a ideia, não aparece muito, então eu nem precisei desenhar isso para vocês. Eu já coloquei um reto logo, porque é o que mais aparece. Então, o que eu tenho que gravar no cilindro reto? Que a altura é igual a geratriz. E a área desse corte é exatamente 2R. Por que é 2R? Ó, tá vendo? Que aqui eu tenho o centro desse círculo e eu tenho R e R, certo? 2R aqui, se eu cortar, vai virar um retângulo aqui e a área dele é base vezes altura. Base vezes altura, certo? E um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? É quando a seção meridiana, o corte, vira um quadrado. Tá vendo? Agora eu resolvi desenhar para mostrar para vocês. Então, se eu passasse um corte aqui, o formato desse corte, uma fatia dele, teria o formato de um quadrado. E aí, se é um quadrado, aqui eu sei que vai ser duas vezes o raio, né, que seria o diâmetro, certo? Então, se é um quadrado, a altura vai ser igual a 2 vezes o raio da base. Então, 2R aqui, 2R aqui, 2R aqui, 2R aqui, certo? Então, esse é o cilindro equilátero. E aí eu posso planificar, né? O que é um planificar o cilindro? Colocar ele num plano. Então, como se eu desmontasse o meu cilindro, certo? Então, olha só como é que seria ele desmontado. Maravilha? E aí, o que eu tenho agora com ele desmontado? Eu tenho a minha área lateral. O que é a área lateral? É a área de todo o redor do meu cilindro. Então, se eu desmontar aqui um cilindro reto, forma aqui um retângulo, certo? E aí, qual que é a área do retângulo? Bom, comprimento vezes largura vezes comprimento, tanto faz. E qual que seria o comprimento? O comprimento seria a volta que eu dou em toda a base circular. E qual que é o comprimento de um círculo? 2πr. Comprimento do círculo, da circunferência, né? 2πr. E a altura aqui, vezes h. Então, a área lateral, 2πr vezes h. Isso para qualquer cilindro. E aí, a área total. A área total seria a área lateral mais a área da base. Lembrando que o cilindro tem duas bases, então seria a área lateral mais duas vezes a área da base, que é 2πr ao quadrado. Eu nem coloquei aqui, por exemplo, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Posso ficar colocando? Posso, mas eu não preciso, eu não gosto de dar tanta importância para isso aqui. Eu gosto de dar mais importância para a teoria, numa figura, de um modo geral. Certo? Cilindro? Então, isso aqui são as partes mais importantes do cilindro.
E aí agora vamos falar um pouquinho do cone. Bom, aqui eu até dizia um cone um pouco torto, tá? Não foi de propósito, foi proposital. Mas aí, vamos lá dar uma olhada no cone. O cone também é um sólido de revolução. E aí fica praticamente similar ao cilindro, só que agora ele tem uma base só, circular, certo? E um vértice unindo aqui. E aí tem aqui a geratriz, né? Tem a altura do cone, volume, a área da base vezes a altura. Lembra que eu falei a dica que eu dei na última aula? Que tudo que tem em ponta é sobre 3? Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrando, ó, a base é um círculo, πr é quadrado, a altura do cone dividido por 3. Certo? E aí, eu tenho o quê? Agora eu vou fazer um cone reto. Certo? Aqui eu fiz um cone torto. Agora eu vou fazer um cone retinho. Um cone reto. Quando a seção meridiana dá um triângulo isósceles. Se eu pegar um cone e cortar ele no meio, daí exatamente aparece um triângulo isósceles aqui. Onde aparece o triângulo isósceles? Aqui no meio, certo? E aí, a altura desse cone reto vai ser o mesmo tamanho da geratriz desse cone, certo? E aí, nesse corte, tá vendo que fica aqui a minha geratriz? Eu também consigo determinar a altura aqui sendo 90 graus, né? Com o vértice normal. E aí eu formo um triângulo retângulo aqui, se você perceber. Tá ligado? Ó, altura, raio, porque sai do centro até a extremidade da circunferência, geratriz. E é um triângulo retângulo, eu consigo aplicar Pitágoras aqui. E a área dessa seção, a área desse corte seria a área do triângulo. O que é a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base, 2R, vezes a altura, H, dividido por 2. Aí eu posso cortar, colocar RH. Eu preciso decorar esse RH aqui? Você pode decorar? Pode. Eu prefiro lembrar do básico. Base vezes altura dividido por 2. Maravilha? E agora vamos classificar os cones para a gente já começar a fazer exercício. Tem o cone equilátero, que é o cone equilátero. Quando a seção meridiana dá um triângulo equilátero, certo? Então, se eu cortar um cone, o desenho desse corte vai dar um triângulo equilátero. O que eu preciso guardar aqui? Aqui é muito bom guardar essas situações, senão a gente vai ter sempre que ficar fazendo regra de 3 para lembrar de todas essas fórmulas aqui. Então, olha só. Num cone equilátero, a geratriz é igual a 2R, certo? Isso aqui é básico de entender. Mas, o que eu posso fazer? Quando eu planificar um cone, por exemplo, eu consigo saber essas relações angulares entre eles. Então, se eu abro um cone, esse é um formato de um cone planificado. Isso aqui é um setor circular, ou um pedaço de um círculo. Então, tem algumas fórmulas que a gente, até anos anteriores, a gente já via. Vai voltar esses conceitos? Vai, mas um pouco mais para frente. Então, olha só. Esse ângulo daqui, eu posso muito bem colocar em radiano, que seria 2πr sobre g, ou 360r sobre g. Posso lembrar, né, que 2π igual a 360. Lembra disso lá no ano passado, quando a gente estava falando de trigonometria. Isso aqui é muito bom a gente decorar, tá? Porque senão a gente tem que ficar lembrando toda vez esse tipo de situação, e isso é um pouco complicado. E a área lateral? A área lateral, θ, π, g ao quadrado dividido por 360, isso aqui também sai numa regra de 3. Na online eu vou mostrar para vocês verem, mas eu resolvi deixar as fórmulas aqui, ó. Eu também posso usar essa aqui ou essa aqui, tanto faz. Isso aqui em graus, esse aqui em radiano. Aí você escolhe. Eu normalmente uso radiano. Para quê? Para evitar ficar fazendo muita conta com graus e números e tudo mais. E aí, ou eu também posso usar na parte métrica aqui, falando que a área lateral é πrg, certo? Vou mostrar essas definições? Vou, com regra de 3, mas eu não quero ficar mostrando isso aqui, senão a aula vai ficar muito carregada, com muita regra de 3, com muita suposição, então é mais fácil a gente ficar conversando isso aqui, ao invés de ficar jogando muita informação para vocês. E a área total, que seria a área lateral mais a área da base. Lembrando que a base, isso aqui é um círculo, então πr ao quadrado, tá aqui. E a área lateral, eu vou usar o πrg, ao invés de usar o ângulo. Posso colocar em evidência? Posso. Tem gente que usa assim? Usa. Eu não, eu prefiro usar isso aqui. Porque é mais coisa para decorar, mas a gente ficar lembrando, tem que colocar evidência e tudo mais. Não, a gente calcula, depois a gente põe aí, o pi para fora, o raio para fora e tudo mais. Maravilha? Então, essa questão do cone aqui. Então, o que a gente pode guardar aqui na questão do cone é lembrar desse ângulo aqui, desse ângulo de revolução dele, lembrar da área total. E a área lateral também, que é PRG, acho que é fácil de decorar. Maravilha?